Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Leandro, ouvintes, todo mundo que está nos assistindo também. E aí, Vera, tudo jóia? Tudo bem, bem-vindo. Quando a gente comentando aqui, quando a gente estava achando que a história já tinha ido até o máximo, agora ela vai mais longe ainda, né? Quer dizer, não só tentaram ficar com os presentes, como venderam os presentes oficiais. Que história, a família Cid, toda ela envolvida, imagem dos militares piorando, que história, Vera. Passaram tudo nos cobres, Sardenberg, passaram nos cobres, pediram pagamento em espécie e um general do Exército Brasileiro, general Mauro Lorena Cid, transportando $25 mil em espécie destinados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para serem entregues para ele no seu exílio voluntário na Flórida. Quer dizer, a história ganha contornos aí de feira do rolo. Fizeram do gabinete da presidência, do gabinete que cuida do patrimônio da presidência, dos presentes recebidos pelas delegações, pelos chefes de Estado, numa grande feira do rolo. Tudo era colocado em sites de leilão, anunciado, desde as joias que depois foram recompradas, a gente não sabia desse pedaço da história, que chegaram a ser vendidas e recompradas para serem devolvidas depois que o Tribunal de Contas da União determinou. Também estátuas e outros presentes eram avaliados para serem passados em cobre, alguns com uma certa chateação por parte do tenente-coronel Mauro Cid, porque não eram inteiros de ouro, só tinham pedaços de ouro, então não conseguiam um bom valor de mercado. Enfim, uma história escabrosa que realmente mostra a total ausência de institucionalidade, de cuidado com o dinheiro público, com o patrimônio da União, com as regras mais comezinhas do que deve ser a ética pública, e o desvio de patrimônio da União para o acervo pessoal do presidente e depois para as suas contas. Contas não, porque tem lá um cuidado demonstrado em trocas de mensagens por auxiliares de Bolsonaro, de não deixar que os valores obtidos com a venda do contrabando passassem por contas oficiais, justamente para evitar que fossem rastreados. Então, uma história muito, muito grave. O ministro Alexandre de Moraes, no despacho em que autorizou busca e apreensão nos endereços do general Mauro Lorena Cid, diz que fica evidenciado que era uma determinação de Bolsonaro proceder a esse desvio de objetos. Então a coisa vai ficando de fato muito grave e agora não é que esteja próxima do Bolsonaro, chegou a ele. Dinheiro levado extracontinentalmente e essa coisa de que era ele quem determinava a malversação dos recursos, o desvio de objetos dados como presente às comitivas oficiais por meio de outros chefes de Estado ou de outros países. E dois pontos aqui, né, Vera? Primeiro, uma trambicagem, como você falou, a Feira do Rolo, bem trambicagem mesmo, porque os caras deixaram um monte de rastros, né, um monte de sinais digitais e tal, né? Tem até uma foto de objetos de arte que seriam negociados e no reflexo da foto aparece o pai parece o General Cid, né? Quer dizer, a imagem do General Cid, quer dizer, uma coisa... Bom, e a outra coisa, por falar nisso, bom, nós temos aí o envolvimento de dois militares importantes, né? E o Exército, as Forças Armadas, não vão falar nada? Olha, Sardenberg, eu tive num giro em Brasília, como você sabe, a gente conversou de lá na semana passada. E uma das conversas que eu tive foi com alguns generais e alguns integrantes aí da cúpula do Exército. E havia uma preocupação muito grande de começar a virar essa página, de tentar dizer que a instituição não pode ser confundida com alguns dos seus integrantes e que o Exército Brasileiro é uma instituição apartidária e apolítica.
E eu, na conversa, contrapus vários dos casos que a gente acompanha como tendo sido casos dessa contaminação política por parte do Exército. Eles sempre refutando e dizendo que era coisa ou de generais da reserva ou de pessoas de mais baixa patente, mas que a cúpula do Exército não teria envolvimento com isso. Uma única ressalva era feita, o caso do general Pazuello, que era alguém da ativa, que preferiu permanecer na ativa e acabou arrastando o Exército com ele nas investigações na época da pandemia. Causou muito desconforto o fato dele nunca ter passado para a reserva e toda aquela investigação que foi feita para acobertar as coisas em relação a ele. Mas essa questão do tenente-coronel Mauro Cid e agora do seu pai, que é um general, isso acaba, sim, afetando a imagem do Exército. Eu perguntei especificamente sobre o fato do tenente-coronel Mauro Cid permanecer de farda nas dependências da polícia, onde ele está preso, ou ao depor para a CPI. Eles demonstravam certo desconforto, mas diziam que era uma prerrogativa que cabia ao tenente-coronel Mauro Cid. Mas agora essa traficância de recursos sendo feita com desvio de objetos do patrimônio público, acho que vai ser indefensável. Em algum momento, eu imagino, as Forças Armadas vão ter de fazer um gesto mais duro para se desvincular dessa família, porque realmente acaba conspurcando muito a imagem não das Forças Armadas como um todo, mas do Exército, como tendo sido a força que mais foi contaminada politicamente pelo bolsonarismo e pelos seus netos. E porque aí a coisa vai, como a gente estava comentando aqui no início do programa, tem questão de ideologia, questão de opções políticas é uma coisa, agora trambicagem é outra, né? É isso. Petecagem. Lembra quando o Roberto Jefferson chamou o Valdemar Costa Neto de petequeiro num depoimento da CPI? Isso aí é coisa de petequeiro. Tá certo. Bom, e apareceu o ASEF de novo, né? Esse daí também está sempre. Tem uns personagens que são meio figurinhas fixas nesses escândalos. Eles só vão mudando a sua atuação. É como uma série, tem aqueles personagens fixos. Você não imagina que os roteiristas vão pensar em novas atuações tão bizarras para eles, mas eles sempre pensam. Só para encerrar aqui, tem o nome da operação que a gente não citou desde o início do programa, que é um versículo da Bíblia. Nome da operação, Lucas 12:2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Também é uma ironia aí pelo fato do Bolsonaro adorar citar versículos bíblicos, né? Pois é. Aquele João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também era uma boa ironia nesse momento. Lucas 12, como é que é? Lucas 12:2. Beleza. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Bom final de semana, até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau.